Olá, galerinha! Tudo joinha com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática, então? Hoje nós vamos falar sobre a propriedade dos poliedros. Então, me acompanhem lá na página 115. Ali na página, nós temos essa figura dessa prof aqui e ela está nos dando uma informação bastante interessante. Qual é? Que existe uma relação entre vértice, face e arestas. E se a gente fizer ali uma contagem, o resultado sempre vai ser 2. Isso mesmo. Então, vejam lá na figurinha de vocês. Ela pegou qual poliedro ali? Uma pirâmide de base quadrangular. O que ela fez? Ela somou as vértices mais as faces. Então, vejam lá. Quantas vértices tem? 5. Quantas faces? 5. Então, ela somou os dois. E ela diminuiu pelo número de arestas. Então, quantas arestas tem ali? 8. Então, vamos fazer essa continha. 5 mais 5, 10, certo? E 10 menos 8, que o 8 é referente ao número de arestas. Então, deu 10 menos 8, deu 2. Isso mesmo. Vamos ver se isso acontece com todos os poliedros mesmo? Então, aqui, nós temos um quadro com vários poliedros. Vocês vão contar quantas vértices tem cada um, quantas faces e quantas arestas. Depois que vocês preencherem aqui embaixo vocês vão fazer as contas para ver se é isso mesmo, se somar o número de vértices mais arestas e depois diminuir pelo número de arestas vai dar 2, tá? Vocês vão fazer igual a prof que fez, certo? Vou fazer o primeiro aqui com vocês. Então, esse primeiro poliedro aqui, vamos ver quantas vértices tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que as vértices são como se fossem os pontinhos ali, né? Então, nós temos as vértices. Aí, as faces, que são cada lado do poliedro. Então, nós temos 1, 2, 3 em cima, 4 embaixo e 5 com a face lá de trás. 5. Então, 6 e 5. E o número de arestas são, lembrando que arestas são aquelas linhas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá atrás. 7, 8 em cima e 9. Então, nós temos 9 arestas. Nós vamos, então, fazer essas contas. Então, são as vértices, nós vamos somar com as faces. Então, são 6 mais 5, que dá, contem lá, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vértices e arestas dá 11 no total. Se a gente diminuir pelo número de arestas, então, 11 menos 9, como que a gente pode fazer as contas lá, né? O 11 menos 9, ou a gente pode pegar do 9 e contar até quantos vai chegar no 11. Então, se a gente tem 9, 10, 11. Então, quantos que deu? 2. Então, deu 2. Aqui a gente viu que deu certo. Aí, vocês vão lá e façam dos outros poliedros também. Belezinha? Agora, nós vamos virar a página. Lá na página 116, nós vamos começar a falar sobre a planificação dos poliedros. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? E eles, não ficam bem coladinhos, tá? Porque eu não colei pra sempre. O que é colar pra sempre, prof? É colar assim pra ele não desgrudar mais. A prof colou só por agora. Que é uma colagem bem sem vergonhinha, bem fraquinha, porque eu preciso abrir para vocês, tá? Então, aqui, primeiro nós vamos fazer a planificação dos poliedros. O que é planificação? Então, vejam só, nós temos os poliedros, estão vendo? Eles têm formas, lembra que ele tem volume. Mas, se a gente abrir, eles aí nós temos a planificação deles. Estão vendo? Então, agora eles já não têm mais volume. Agora eles se formaram uma região plana.
Estão vendo? Olha esse daqui, ó, que era o triângulo de base quadrangular. Se nós abrirmos, olha aqui, ó, vai formar essa figura aqui. Então, ele vai se tornar uma região plana quando a gente abre, certo? Então, na planificação, o que a gente tem que ficar atento? O formato das faces, porque daí a gente descobre qual sólido que é aquele, certo? Então, vejam aqui, ó, nós temos a base quadrangular e nós temos as faces quadrangulares. Então, se a gente montar tudo isso daqui, vejam só o que nós formamos aqui. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Nós temos aqui, então, a base quadrangular. E aqui nós temos, né, as partes triangulares. Se a gente montar, formamos essa pirâmide, certo? E é isso que a gente vê lá na página 116. Então, aqui, ó, lá naquela figurinha, aquela embalagem que está sendo dada de presente, o que nós temos lá? Nós temos aquele prisma de como que é a base dele. Temos que contar o número de vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, então, quando são 6 vértices, é hexagonal. Então, é um prisma de base hexagonal, certo? Aí, vocês vão ver aqui qual dessas imagens que é a planificação daqui. Lembrem que eu falei que a gente tem que sempre prestar atenção no formato da base. Então, a base aqui não é hexagonal, não temos que ver uma base que tenha 6 vértices. Então, vocês vão ver lá qual desses tem a base 6 vértices e o formato das faces e a quantidade. Então, quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4 lá atrás, 5 lá atrás e 6 lá atrás. Então, nós temos 6 faces. Qual é o formato? Quadrangular. Então, vejam lá qual dessas figuras que corresponde a essa imagem aqui. Beleza? A mesma coisa aqui embaixo. Então, só que aqui é ao contrário, né? Nós temos o José, que está construindo os poliedros. Aí, ó, vocês vão observar. Estão vendo aqui? Essa aqui, a figura já está planificada. Se montar, vai dar qual sólido? Então, vocês vão ver lá, vejam lá, a base e daí as outras faces e vejam qual que vai formar, tá? Vejam lá. Aí, ali na página 117 também, aí vocês vão corresponder... Ui, já tem um resultado aqui para vocês, não vou mostrar. Vejam ali, então, qual planificação corresponde ao sólido geométrico, certo? Aos poliedros ali. E ali na questão 4, traz uma informação bem interessante pra gente. Sobre os dados. Como que a gente faz o dado? O dado não é feito de qualquer forma, tá? Eu não trouxe um aqui pra vocês. Ai, tinha um aqui. Caiu na minha cabeça. Caiu tudo. Vamos deixar assim. Faz de conta aqui, então, que nós temos um dado. Na verdade, isso aqui é um cubo, né? Mas como ele é de espuma, então ele tá meio bem gorduchinho. Pra gente formar um dado com aqueles pontinhos, existe uma regra, que é qual? Os lados opostos, a soma dos pontos tem que dar sempre 7. Então, se aqui nós temos 2 pontinhos, aqui no lado oposto tem que ser 5, porque 5 mais 2 é 7. Se aqui, outra forma, se aqui nós temos 1, por exemplo, o outro lado tem que ser 6, porque 6 mais 1 é 7, né? São os lados opostos. Não pode estar o 1 aqui e o 6 do lado, tá, pessoal? Então, são lados opostos. Isso é uma regra para se construir os dados, beleza? E aquela questão número 4 traz ali
várias opções de construir esse dado, só que uma delas não está certa e vocês vão assinalar qual é que não está certa, qual é que não corresponde à regra do dado, certo? Como que a gente vai saber isso, prof? Vocês vão observar e vão pensar assim, ai, como será que eu monto isso? Se eu montar de tal forma, vocês vão ter que imaginar lá, se formar assim, 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 os pontinhos vão estar em lado opostos ou vão estar um ao lado do outro, tá? Pensem nisso e registrem lá, belezinha? E aí aqui nós temos na página 118 a planificação dos corpos redondos, né? Então, deixa eu pegar aqui. Nós trouxe aqui 2 exemplos. Também não estão colados para sempre, tá, pessoal? É só uma colagem fraquinha para eu poder planificar para vocês. Então, aqui nós temos esse, qual sólido que é esse? É um cone, certo? E aqui nós temos o que é isso daqui? Um cilindro, certo? Então, se a gente abrir, ó, vou abrir o cilindro aqui. Vejam lá. Tá vendo, ó? Nós temos a base, né? Porque os cilindros são 2 bases, certo? Uma em cima e outra embaixo. E aqui, vejam só todo o corpo dele, ó. É um retângulo que se a gente colar, vai ficar redondinho assim, certo? Então, esse é do cilindro. E aqui nós temos, então, o cone. Vamos abrir o clone. Vamos abrir o cone. Ó, essa é a planificação do cone. Então, vejam aqui a base. Nós temos uma base só. E o corpo dele, olha só o formato que tem. Um formato triangular, certo? Ele é meio redondinho para que ele possa encaixar certinho aqui. Beleza? Então, vejam lá as questões da página 118. Nós temos aqui, então, uma lata. A lata tem o formato do quê? De cilindro, certo? Aí vocês vão responder lá as questões. Prestando atenção, então, aqui vocês vão ver qual é a planificação do cilindro. Lembrem de sempre olhar a base e o restante do corpo dele para ver qual é. E aqui na 2 vocês vão ver qual dessas planificações que são do cone e do cilindro. Belezinha? Então, façam lá, que depois vocês, então, para finalizar essa parte, lá nas atividades extras de vocês vão fazer as atividades, certo? Então, vocês vão fazer ali na página 15, vocês vão classificar. Lembram lá no comecinho que a gente viu a diferença de corpos redondos e dos poliedros, né? Então, vocês vão classificar aqui e aqui vocês vão ver, na 2, vocês vão ver as características de cada um. Por exemplo, lá, ó, o cubo e o bloco retangular são prismas? Vocês lembram que são prismas? Lembram que os prismas têm 2 bases? Então, pensando nisso, lembram lá do cubo? O cubo e o bloco retangular são prismas. E depois, a esfera e o cone são poliedros? Lembram lá que acabamos de falar? Aqui nós temos os corpos redondos e os poliedros. Os corpos redondos são aqueles que rolam e os poliedros são os que não rolam. Lembra da primeira aula? Aí depois, se o cilindro tem o corpo redondo e depois se os poliedros têm as faces planas, certo? Aí na 2 vocês vão ver qual daquelas figuras não corresponde ao grupo. Vão anotar ali naquele quadro o número de vértices, faces e arestas desses poliedros. Na 3, então, vocês vão ligar
ao sólido geométrico, as suas características. Então, lá, qual deles que não tem arestas? Qual que tem 12? Então, para tudo isso, vocês vão ter que contar e ficar atentos, tá, pessoal? Na 6 ali, ele traz assim, que dois desses sólidos aqui, ele tem o número de vértices que é igual ao número de faces mais 2. Então, vocês vão contar o número de faces, aí vão contar quanto que deu, aí vão colocar mais 2. E isso é o número de vértices, certo? E também, outra dica que é que esse sólido tem 12 arestas. Então, vocês vão contar lá, ver qual deles que tem 12 arestas, certo? Quais, né? Porque ele já fala ali, para quais, ou seja, é mais de um. Aí, ali na 7, vocês vão fazer a planificação, que nós acabamos de ver e de fazer. E daí, ali na 8, nós temos ali essa planificação, certo? Então, vocês vão ver quantas regiões planas tem aqui. Então, ó, quantas tem, vocês vão ver aqui. Nós temos uma, aqui temos outra, tá vendo? Quais dessas são triangulares? Então, vejam quais dessas regiões têm um formato triangular e qual é o nome desse sólido quando a gente monta, certo? E aqui vocês, nas 9, vocês vão anotar qual é a planificação do cone. Belezinha, pessoal? Então, é isso. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, certo? Que a gente nos vemos na próxima aula. Agora, então...